amadíssima esposa. E essa canção ela fala muito, né, gente? Podem ir sentando, tá? Essa canção ela fala muito porque ela vem falar, como eu dizia aqui no começo, ela vem falar de duas pessoas, né, que sem elas nós não atenderemos a esse chamado pessoal que Deus nos faz. Um é o Espírito Santo, né, que nos move, que nos fortalece, que tira de nós a preguiça, tira de nós a falta de coragem, a vergonha, o medo, e nos impulsiona. E a outra, né, dispensa até comentários, que é a nossa mãe, que é de fato a mulher, né, como nós, humana, que deu o sim mais belo que poderia ter sido dado por toda a humanidade, né? E Nossa Senhora foi o exemplo fiel de quando o anjo apareceu para ela e convidou, né? Da mesma forma como nós vamos falar daqui a pouco sobre o convite que Jesus fez a Mateus e a tantas outras pessoas, Deus, através do Espírito Santo, fez a Nossa Senhora e ela disse o sim. Sem ela, o nosso Salvador não teria nascido, né? Então, sigamos esses exemplos. Sigamos o exemplo da nossa mãe, que nos impulsiona, que nos mostra qual é o caminho que precisamos seguir. E abramos também os nossos corações para que o Espírito Santo possa sempre se mover em cada um de nós. E o tema que me foi proposto, gente, para essa noite de hoje, para conversar aqui com vocês, foi Vem e Segue-me. E aí nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, muitas passagens, né, desde o Antigo Testamento, quando Deus chamava os profetas, né, como também no Novo Testamento, quando Jesus chamou os apóstolos e tantos outros, né? Mas eu trouxe aqui especificamente a passagem, e aí quem tiver com sua Bíblia, tá, pode abrir para acompanhar, mas eu trouxe aqui o Evangelho de Mateus para falar com vocês um pouquinho sobre o encontro que Jesus teve com ele e que transformou a vida de Mateus, assim como Jesus também quer ter com cada um de nós. Tá certo? Então, se você tem a sua Bíblia, pegue aí para ler Mateus 9 a 13, tá bom? E eu vou aqui proclamar a palavra de Deus para vocês. Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Palavra da salvação. Muito bem, pode aplaudir, gente. E olha só, gente, essa passagem bíblica aqui no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho dos 4, ela me chamou muita atenção em 2 pontos especiais que eu trago aqui para vocês hoje. Se vocês prestaram bem atenção, eu vou ler aqui só um trechinho, ó. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Cobrador de impostos, como vocês sabem, né? Hoje já não é bom, né, gente, pagar imposto. Então avaliem naquela época que não existia um Estado para regular, né, que era o que Roma dizia e as pessoas simplesmente tinham que acatar, né? Então Mateus era esse cobrador de impostos, inclusive considerado um ladrão, né? Porque de fato ele usurpava, ele cobrava mais do que o que era devido. E dentro dessa cobrança,
havia a divisão, parte ia para Mateus e parte ia para Roma. Então, primeiro, olha só que interessante, Jesus passou por quem? Por um cobrador de impostos, por um ladrão. Então, se Jesus não tivesse a capacidade que ele tem de amar, com toda certeza ele passaria por Mateus e jamais teria visto, jamais teria enxergado aquela alma. Porque, na verdade, Jesus nos enxerga com os olhos do amor, gente. Jesus nos enxerga não só pelas pessoas que nós somos hoje, mas pelas pessoas que nós poderemos ser. Então, dessa forma, Jesus já passando por Mateus, entendendo a pessoa que ele poderia se transformar, se ele abrisse o coração, se ele dissesse um sim para Jesus, passou por ele. Então, vocês imaginem a cena. Eu gosto muito de ler a Bíblia, pessoal, me colocando na cena. É uma forma que facilita para a gente entender e para que a história se faça viva, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então é até uma dica para vocês, se vocês ainda não o fizerem, mas sempre que vocês forem ler a palavra de Deus, vocês tentem se colocar na cena da época, para que de fato vocês consigam beber, mergulhar e aproveitar o máximo daquilo que Deus tem para falar para cada um de vocês. E aí eu imagino já Jesus passando, e enxergando Mateus. Dentre tantas outras pessoas que lá tinham no caminho, Jesus enxerga, e aí olha para ele e diz, simples assim, venha comigo. Olha só que forte, Então, se vocês pararem para pensar, Jesus agora, nesse exato momento, chegando aqui na comunidade, olhando para vocês, não é esse olhar que eu estou olhando aqui não, que é o olhar humano, mas o olhar de Jesus, que só Ele sabe olhar, só Ele sabe penetrar a nossa alma. Então imaginem Ele chegando aqui agora, olhando em cada um de vocês e dizendo assim, venha comigo Maria, venha comigo Roberta, venha comigo Pedro, Tiago, eu não sei o nome de cada um de vocês, mas eu quero que vocês façam aí um simples exercício. Eu quero que vocês fechem aí rapidamente os olhos agora, façam uma respiração profunda, vocês possam puxar aí o ar, com toda a força aí que tem mostrar que o pulmão não ficou vitimado com a Covid, tá certo? E dentro dessa respiração profunda, soltando o ar, eu quero que vocês sintam agora Jesus olhando para cada um de vocês. Jesus olhando com os olhos que transpassam a alma. E você nesse momento já sente esse olhar, que faz você tremer, que faz o seu coração começar a acelerar, faz o seu coração já bater de uma forma diferente de quando você chegou aqui. E nesse olhar profundo, Jesus vai dizer a cada um de vocês, Jesus vai fazer o convite, aquele mesmo convite que foi feito a Nossa Senhora, e que Nossa Senhora disse sim, aquele mesmo convite que foi feito a Mateus, um cobrador de impostos e um ladrão. Então, nesse momento, não importa o pecado que você carrega, não importa como você se enxerga, como você chegou aqui, olhando para você mesmo, para a sua história de vida. Mas o que importa agora é esse encontro que está acontecendo nesse momento, esse encontro de você com Jesus. E Jesus olhando para você, sem olhar para o seu pecado, sem olhar para tudo que já aconteceu na sua vida, mas olhando tão para a pessoa que você vai se tornar a partir de hoje. A partir do momento que você disser o seu sim, como Mateus disse o dele, você será potencializada e potencializado, e será um novo homem e uma nova mulher. Então escute, agora Jesus olhando para você, chamando pelo seu nome e dizendo, vem e segue-me. E ele vai dizer de novo, tá? Respira fundo, porque ele vai dizer agora com todo o amor que ele tem no coração para te dar.
vem e segue-me. E aí você pode abrir os olhos. E eu já quero dizer para vocês que o convite foi feito. Mas Jesus é tão lindo que ele não força ninguém. Assim como ele também não forçou Mateus. E aí vamos para cá, para o outro ponto que me chama muita atenção. Assim que Jesus diz, venha comigo, né? Assim que Jesus chama Mateus, gente, o que é que Mateus faz? Quem lembra aí? Quem pode me dizer o que foi que Mateus fez? Vamos lá, gente. Cadê a coragem? Levantou e pronto. O que foi que Mateus fez? Olha que incrível. Mateus simplesmente levantou e seguiu. Mateus não foi questionar Jesus. Mateus não foi se perguntar o porquê que ele tinha sido escolhido, né? Por que Jesus estava chamando Mateus. Mas ele simplesmente, né, num ato de entrega total, ele se levantou e seguiu Jesus. Essa cena para mim ela é muito bonita mesmo, porque quantas e quantas vezes Jesus chama cada um de nós e a gente até escuta, né? A gente até escuta, mas aí a gente prefere fechar os nossos ouvidos, a gente prefere fazer de conta que não é com a gente. Será que é comigo? Não estou ouvindo não. Né? Deus manda ali, Jesus manda os sinais por cima de sinais, cai um raio na cabeça, cai uma placa, tudo, e a gente ainda olha e diz assim, será que é comigo? A gente ainda quer racionalizar aquilo que não tem razão, aquilo que não tem explicação. Então, Deus, né, através do Espírito Santo, e Jesus aqui no dia de hoje, ele faz esse convite para vocês, mas ele espera, gente. Ele espera verdadeiramente que vocês deem o sim de vocês. E esse sim que precisa ser renovado a cada dia. Né? Não é um sim único e que simplesmente após decidirmos caminhar com Jesus, as coisas não acontecem de forma automática. Mas esse sim precisa ser renovado sempre. Né? E aí a gente pode ir mais aqui um pouquinho além. E olhe só quão incrível é quando nós dizemos o nosso sim. Quando de fato a gente atende ao nosso chamado. Que é esse chamado, gente, individual. Né? Nós estamos aqui, talvez, eu sei que mais de 100 pessoas ao todo. Mas Jesus não chama a gente no coletivo. Jesus não nos chama no coletivo. Jesus nos chama na individualidade. Jesus tem um chamado, um desejo para cada um de vocês que aqui estão. Jesus tem um chamado para mim, para Paula, para Socorro, para Rubenilton, para cada um de vocês. Mas para que esse chamado, né, seja de fato concretizado, nós precisamos de coração aberto, né, de uma vez por todas, nos decidirmos. Porque não adianta mais, gente, a gente ficar caminhando, como estivéssemos caminhando em círculo. Né? Quantas vezes a gente se sente cansado, quantas vezes a gente se sente fadigado, quantas vezes a gente não sabe mais nem por onde caminhar. Mas sabe por que isso? Porque nós ainda não demos o nosso sim verdadeiro. A partir do momento que a gente diz sim, a partir do momento que Jesus diz, vem comigo, e que eu digo, estou pronto, mesmo com medo, mesmo pecador, mesmo nos sentindo incapazes, o resto ele vai fazendo, o resto ele vai transformando. E antes de eu chegar aqui para conversar com vocês, passava um filme na minha cabeça, né, de um pouco mais de 4 anos atrás, de quando eu cheguei aqui na comunidade Filhos Amados do Céu. E eu cheguei aqui completamente dilacerado, né? Eu cheguei aqui completamente caminhando em círculos, como eu estava dizendo agora para vocês. Eu cheguei aqui muitas vezes ouvindo Jesus me chamar, mas quantas vezes ele me chamava, quantas vezes eu fugia. E diante, né, da situação de dor que aconteceu na minha vida, eu não tive uma outra alternativa a não ser me deixar seduzir, né, me deixar ser conduzido por ele. Então, se você pode hoje vir no amor, né, antes de que aconteça algo, não perca tempo. Não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Cada dia que a gente passa deixando a graça fora da nossa vida é um dia a menos, gente. Que nós
vivemos sem sentido, que nós vivemos de fato sem encontrar o verdadeiro sentido das nossas vidas, que é Jesus, né? E quando esse sim acontece, que aí é outro fato que me chama muita atenção, o que é que acontece depois, né, que Mateus diz o sim, segue Jesus? Quem pode aí lembrar também? Logo em seguida, o que é que acontece ao sim de Mateus? Vamos lá, vamos lá. Se não responder, eu vou apontar, viu? Não lembram, gente? Tranquilo, vou lembrar para vocês. O que é que Mateus faz? Ele dá uma festa na casa dele, não é assim? Estão lembrados agora? Pronto, quando ele dá uma festa, quem é que ele chama para a casa dele? Ele chama outros cobradores de impostos, né, e outras pessoas que não tinham a fama boa, pecadores, né, como nós. E aí, olha só que interessante, né? A palavra de Deus, gente, ela faz sentido em tudo, né? E o Espírito Santo, ele vai suscitando nos nossos corações qual é a verdadeira mensagem que tem ali. Mas após o sim de Mateus, após a festa que ele dá para receber Jesus, então olha a ação dele, né, para receber Jesus na casa dele. É simbolicamente na casa lá de tijolo, né, de telha e tal, mas ele recebe Jesus antes de tudo no coração. Mas o recebimento dele, o sim dele, faz com que outras pessoas conheçam Jesus. Então eu faço uma pergunta aqui para vocês hoje. Quantas pessoas Jesus, nós ainda não demos o nosso sim verdadeiro? Quantas pessoas na sua casa, e aí eu vou começar, né, por perto, porque muitas vezes a gente quer evangelizar na rua, muitas vezes a gente quer evangelizar pessoas desconhecidas, mas a gente esquece de evangelizar dentro das nossas casas. Nós esquecemos de sermos presenças vivas de Deus e de Jesus nas nossas famílias. Então, quantas famílias hoje, de vocês, nossas, seriam diferentes se nós já tivéssemos dado o nosso sim verdadeiro a Deus? Se nós já tivéssemos parado de resistir, de sermos cabeças duras e de já ter dito, né, mesmo incapaz, mesmo improvável, mesmo pecador como eu sou, pecadora como eu sou, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. E aí a gente vai mais além. Quantas pessoas vocês também teriam, né, impactado, vocês teriam transformado, não o humano de vocês, mas a graça que passa através de vocês, se esse sim definitivo já tivesse sido dado, né? Então, não saiamos daqui, gente. Eu peço encarecidamente a vocês, né, que vocês não saiam daqui sem se decidir, né, sem dizer um sim verdadeiro. Porque a graça, ela não vai ficar só na vida de vocês, mas ela vai chegar e alcançar inúmeras pessoas, inclusive aquela graça que você tanto pede, aquela graça que você pede para que o seu marido seja convertido, aquela graça que você pede para que o seu filho saia do mundo das drogas, aquela graça que você pede para o emprego, aquela graça que você pede para o seu irmão ser melhor, e ele será. Porque a partir do momento que ele vê você sendo impactado, a partir do momento que ele lhe vê, né, transformado e transformada, ele vai dizer assim: ei, eu quero isso aí para mim também. Eu quero essa graça para mim também. O que é que tem lá no grupo de oração nas quintas-feiras da FAC? Porque eu vou para lá também. E aí, ao invés de nós termos aqui na próxima quinta 100 pessoas, nós teremos 150, nós teremos 200. E assim a gente continua essa corrente do bem, né, essa corrente do amor. E outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né, que é muito forte também nessa passagem, é que, para finalizar aqui essa análise do Evangelho, é que Jesus vai ouvindo aquele questionamento, né, porque há sempre as pessoas que questionam, há sempre as pessoas que não aceitam, né, que não entendem a filosofia de Jesus, não entendem para que Jesus veio. E aí ficam, ao invés de se abrirem para a graça, ficam reclamando, ficam questionando, ficam se maldizendo, ficam falando das pessoas que assim se abrem, né? Assim também aconteceu nessa passagem aqui específica. E aí Jesus, ouvindo, né, aquela pergunta, aqueles questionamentos dos fariseus, ele vai e diz assim, ó: os que têm saúde
não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí eu pergunto, né? A gente pode até dizer aqui, fazendo uma analogia, os que têm saúde, os que têm pecado, por exemplo, né? Quem precisa é quem tem pecado, quem se assume pecador. E aí eu pergunto, vocês acham que precisam de Jesus? Levanta o braço aí, quem precisa? Estou vendo gente que ainda não levantou. Ah, muito bem. Pois é isso, gente. Nós todos precisamos. Nós todos precisamos. Por mais que o mundo pregue que nós não precisamos, por mais que o mundo, né, nos dê aquela sensação de que somos capazes, de que somos autossuficientes, nós não somos. E Jesus veio exatamente para curar a mim, que sou pecador, e a cada um de vocês. Jesus veio exatamente para aqueles que se reconhecem na condição de dependentes dele. Né? Quanto mais a gente se reconhece dependente, quanto mais a gente se reconhece que sozinho nada somos, mais Jesus se dá, mais Jesus se derrama em graça nas nossas vidas. E olha só outro fato interessante. Quando eu recebi o convite para vir participar aqui hoje com vocês, eu aceitei de pronto, eu fiz igual a Mateus, né? Eu disse sim, mas no meio do caminho, gente, eu tentei fugir. E eu queria, né, trazer um pouquinho aqui da partilha do que aconteceu comigo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para algum de vocês, para o momento que vocês estão passando. Eu fiquei bem resistente, querendo encontrar razões, né, querendo encontrar justificativas naquilo que não tem justificativas. E quando foi antes de ontem, se não me falha a memória, eu cheguei para uma pessoa aqui da comunidade, né, e disse assim para ela, eu digo, olha, eu não vou mais participar da quinta-feira. Aí fui racionalizar, né, por conta disso, e etc. tal. Quando eu terminei de dizer a ela, quando eu terminei de digitar no WhatsApp que não ia participar da pregação, meu Instagram fez plim. Aí eu fui lá e fui olhar a notificação. Quando eu fui olhar a notificação, a comunidade, né, a parte da comunicação da comunidade tinha acabado de postar no Instagram a minha foto e o convite para a pregação de hoje. Aí eu disse, agora não tem jeito, né? Agora, né, Rubenilton, não tem como fugir mais. E aí, eu voltei para ela, né, com a cabeça entre as pernas, e disse a ela, eu vou. E ela disse, obrigado. Eu digo, eu que agradeço, porque era o que eu precisava para criar coragem, para renovar o meu sim. Olha só como é singelo. Eu já tinha dado um sim lá atrás, no meio do caminho eu tentei desistir, e aí Jesus, insistentemente, como ele faz com cada um de nós, como ele já fez hoje aqui com vocês, e vai continuar fazendo, ele olhou para mim e disse, vem e segue-me. Então ele está dizendo aqui também a cada um de vocês hoje, que ainda estão resistentes, que ainda estão com o coração duro, né, que ainda estão aqui, por exemplo, no centro de evangelização, simplesmente porque alguém convidou, porque, vou ver o que é que dá lá no grupo de oração, né? Já me chamaram tantas vezes, eu vou lá. Mas você não estará aqui por acaso, né? Por mais que você esteja tentando, por mais que você esteja fechando o coração, você esteja ouvindo a voz, o raio caindo, como eu disse, a placa caindo em cima de você, e você dizendo, não é comigo, eu quero dizer a cada um de vocês, é com você. É com você. Tá? Então, é com você. Grave isso no seu coração. Né? Se eu não sei quem está passando exatamente por essa situação específica, de querer desistir, de não querer abrir o coração, né? De estar resistente ainda, mas eu quero dizer que, de fato, é com você, tá certo? Que Deus, que Jesus está chamando, né, exatamente você, e você, quando eu falo você, seu coração vibra, você sabe que é com você. Né? Não pense que eu estou dizendo aqui, ele está dizendo isso, mas serve para todo mundo, não. Serve exatamente para você que está sentindo Deus tocar agora no seu coração. Né? Então que nós possamos, assim como Mateus, assim como Nossa Senhora, assim como tantas outras pessoas, gente, que disseram sim, se nós pararmos para olhar, né, o apóstolo Paulo, quem conhece a história de Paulo aqui? Muito bem. Paulo, gente, a história de Paulo, de forma muito resumida, porque tranquilamente daria um retiro inteiro para falar sobre Paulo, né? E a gente não tem o tempo suficiente para isso, mas nós tínhamos um homem cruel,
nós tínhamos um homem muito ruim, né? Um homem que perseguia os cristãos, que inclusive chegou a participar do assassinato de um santo, né? Esteve presente. Olha só quanto Deus age, o quanto Jesus age nas nossas vidas. Jesus não olhou para a miséria de Paulo, né? Jesus não olhou para quem Paulo era até então. Jesus não olhou para Mateus, Jesus não olhou para João Filho, Jesus não olhou para vocês naquilo que tange aos nossos pecados, mas Jesus nos olhou naquilo que nós ainda podemos ser, e na vida de Paulo não foi diferente. E depois de tudo isso, depois de Paulo fazer tudo isso, viajar por vários cantos, várias cidades, perseguindo, prendendo, batendo, né? De fato, vamos usar aqui a palavra caçando os cristãos, né? Paulo recebe o mesmo chamado que eu recebi e o mesmo chamado que vocês receberam. Em outras palavras, né, Jesus não disse literalmente, vem e segue-me, mas o convite que chegou no coração de Saulo, que até então era Saulo, né, e depois se tornou Paulo, foi de fato, vem e segue-me. E Paulo, foi o que Paulo fez? Paulo seguiu. Né? Paulo simplesmente não mais olhou para trás, não mais caiu, na mesma forma que Mateus, não mais caiu no erro, ou simplesmente na pegadinha, na distração de olhar e dizer, não, mas eu não sou capaz, porque de fato nós não somos capazes. Quem nos capacita é Jesus. Né? Se nós formos olhar para as nossas condições humanas, a gente não sai do canto. Eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui, essa comunidade não existiria. Né? Então, é a partir do momento que a gente se reconhece dessa forma, que de fato Jesus age nas nossas vidas e a graça acontece. E também Mateus, gente, olha só como era interessante. Paulo tinha o nome de Saulo e recebeu uma vida nova quando disse sim. E Mateus também não era Mateus. Né? Os outros evangelistas chamavam Mateus, o nome dele era Levi. E depois do sim dele, depois da transformação, né, que ele recebe de Jesus, é que de fato ele passa a se chamar Mateus. Então, hoje também, Jesus quer transformar você, né, num nome novo, num homem novo, numa mulher nova, através do seu sim, através da sua decisão. E nós podemos ir muito mais além, gente. Não foi só o sim de Paulo. Quantos santos, né, disseram sim? Quantos santos, mesmo diante da sua incapacidade, também escutaram esse chamado, né, e conseguiram a graça da santificação? E por que não pode ser com a senhora? Por que não pode ser com você? Você. Por que não pode ser comigo? Por que não pode? Por que a gente tem mania de olhar e enxergar tão distante a santidade? Se Jesus disse que todos nós nascemos para sermos santos. E quando eu falo em sermos santos, gente, quando eu falo em dar um sim, quando eu falo em seguir a Jesus, existem várias formas da gente fazer isso. Existe o sim, por exemplo, do Padre Monteiro, que é um sim ao sacerdócio. Existe o sim da irmã Viviane, por exemplo, que é um sim ao chamado da vida religiosa. Mas existe um sim na vida secular também, nas nossas vidas. Nós podemos ser santos em pequenas coisas. Nós não precisamos ser como o Padre Pio, que levitava, que estava em 2 locais ao mesmo tempo. Né? Nós não precisamos, claro que se Deus nos der esses dons, né, serão muito bem-vindos para a honra e graça dele, porque os dons não são nossos. Né? Se ele nos der, louvado seja Deus. Se ele não nos der, louvado seja Deus também. Mas enquanto nós não vamos recebendo esses dons extraordinários, nós podemos ser santos dentro da simplicidade. Dentro da nossa casa, como eu falava para vocês, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade. Né? Então, esse chamado, vem e segue-me, é um chamado muito mais além. É um chamado que transformou Mateus de ladrão e cobrador de impostos a um dos 4 evangelistas. Na verdade, o primeiro evangelista. E vocês imaginem quantas vidas foram transformadas pelo evangelho de São Mateus. Pelo simples sim que ele disse. E Jesus foi trabalhando, e Jesus foi fazendo, e Jesus foi moldando, até que ele, de fato, entendesse que não existe decisão mais acertada, não existe decisão melhor nas nossas vidas do que a decisão de seguirmos, de caminharmos com Jesus em busca da santidade. Né?
Então, é possível. Eu sei que não é fácil, gente. Né? Se fosse fácil, não existiria. E, na verdade, é exatamente nas dificuldades que reside a graça da santificação. Né? É exatamente no superar, né? É exatamente no adquirir das virtudes, é exatamente entendendo que o nosso temperamento, por exemplo, o meu temperamento é um temperamento explosivo, o meu temperamento é um temperamento, né, assim, mais sanguíneo, como, né, dividem-se os temperamentos, mas eu peço todos os dias a Deus a graça de me controlar, a graça de não deixar a minha individualidade, o meu egoísmo prevalecer. E quem faz com que isso aconteça, de fato não sou eu, né? De fato é Jesus. Então que nós possamos também permitir que Jesus venha fazer nas nossas vidas, que Jesus venha nos moldar, que Jesus venha, né, transformar os nossos corações, que nós possamos aprender com Jesus, com o seu exemplo, o perdão, que nós possamos aprender que essa vida é passageira, essa vida é rápida e que nós possamos correr, tá? Correr em busca da santidade e em busca do céu. E quando eu falo na santidade, pessoal, eu não falo a santidade necessariamente para estarmos aqui no futuro, não. Se estivermos, louvado seja Deus. Se estivermos como São Paulo, que é um dos nossos, né, baluartes aqui da comunidade, ou como tantos outros santos, São Francisco, né, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que era outra santa que não tinha dons extraordinários, mas tinha o dom mais extraordinário, que era o dom do amor, que nós possamos almejar essa santidade, não para aparecer, né, não para ser melhor do que os outros, mas para fazer aquilo que Deus chamou a cada um de nós, né, quando nos escolheu, tá bom? Quem aí acha que é possível ser santo e ser santa? E aí, Rubenildo? Levantou logo as duas? Muito bem. É isso, gente. É possível, tá? É possível, né? Saiamos daqui hoje com essa certeza. Saiamos daqui hoje com a certeza de que Jesus nos trouxe aqui com um propósito específico, que Jesus nos trouxe aqui para chamar cada um de nós, né? Para dizer aqui na individualidade. Como é seu nome? Como? Nayara? Pronto. Jesus veio lhe chamar, Nayara. Como é o seu? André, Jesus veio lhe chamar, André, na individualidade. Jesus veio chamar cada um de vocês, tá? Como eu não posso dizer o nome na individualidade, mas vocês tenham certeza nessa noite de hoje que Jesus está chamando, convidando e está ansioso, né? Está ansioso, assim como aquele pai do filho pródigo que esperava pelo filho todo dia, ele também está ansioso para receber vocês de braços abertos. Tá bom? Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o